Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos à nossa gotinha de sabedoria. Salmo 119. Temos meditado sobre cada versículo desse salmo. Eu quero meditar com os irmãos bem rapidinho no versículo 34. Salmo 119, versículo 34. São uns relances da palavra de Deus para a nossa meditação, que servem para o nosso viver cotidiano, para o nosso dia a dia. E aqueles que têm ouvido e têm sido edificado e abençoado, né? Porque a palavra para quem tem ouvido, e quem tem ouvido deve ouvir. E eu tenho sido muito abençoado. Você tem ideia? Eu faço um esboçozinho do que eu vou ministrar. Do tamanho disso aqui, é uma frasezinha, tá vendo? Isso aqui é meu esboço. Quando é esboço de um sermão todo, é isso aqui, ó, tá vendo? Que é o esboço do sermão todo. Prego 1h30. Mas na gotinha eu boto umas 5 ou 6 palavras para eu lembrar o que o Senhor revelou para mim durante a semana. E eu tenho guardado cada um desses esboçozinhos do Salmo 119. Eu tenho sido tão abençoado que eu estou guardando um por um, não jogo mais fora não. Estou guardando lá, depois vou fazer uma compilação para minha edificação. Versículo por versículo, tem sido muito legal, tem sido bastante edificante. Salmo 34, você já abriu, amém? 119, versículo 34. Diz assim o salmista: dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Vamos tentar ler juntos, vamos lá? Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Amém? Senta um pouquinho aí. Atente comigo à primeira frase desse versículo. Veja se não é um pedido. O que está escrito? É a primeira palavra desse versículo. O que está escrito aí? Dá-me. Isso não é um pedido? É ou não é? Dá-me, me dá. Só que ele faz um pedido. Deus não se escandaliza com quem pede alguma coisa a ele. Ele manda que o peçamos, não é? Pedi e dá-se-vos-á. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então peça. Então o salmista está pedindo: me dá, dá-me. Agora veja que o pedido dele não vem como um pedido solto. Ele diz: dá-me, depois revela o que ele está pedindo, e logo na terceira palavra nós vemos que existe uma razão pela qual ele pede. Veja, ele pede, dá-me. E o que ele pediu aí? Leia. Entendimento. Então ele falou: Pai, eu estou te pedindo entendimento. Agora eu não estou te pedindo por pedir. O meu pedido, a minha oração é lógica. A minha oração é racional. O meu pedido não é como o pedido de um filho que pede ao pai alguma coisa só para se sentir bem, não. Dá-me entendimento, veja aí, para... Não tem uma razão aí? Dá-me para... Eu te peço a fim de que... Eu te peço em razão de... Eu te peço em função de... Então, ele não só pede, mas ele pede e na sua oração, ele a torna racional. Eu estou te pedindo para um fim proveitoso. Aliás, quando a gente fala para um fim proveitoso, a gente vai lá em Tiago e diz assim, ó, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. E o que é pedir mal? Para o gastardes em vosso próprio deleite. Muitas vezes a gente pede ao Senhor e pede só para a gente sentir bem. Deus, me dá um carro mais novo. Você tem lá a tua Brasília 76. Aí pede a Deus um Vectra 2006. 30 anos mais novo só. Para quê, filho? Não é para, sei lá, tirar uma onda aí com a rapaziada, o pessoal morrer de inveja de mim, né? O pessoal vê que eu sou próspero, para que pessoas entendam que eu... Aí Deus diz assim, não, se é para que as pessoas entendam que você, Deus não dá. E muitas vezes há pedidos que a gente pede que parecem extremamente pertinentes, já falei sobre isso aqui, mas não são. Uma mulher que tem um marido alcoólatra que toda vez que chega alcoolizado em casa dá uma surra nela. Ela ganha uma surra por dia há 15 anos. E ela está orando há 15 anos para que Deus salve o seu marido. Oração pertinente ou não?
Pertinente. Aí Deus diz assim: a sua oração é pertinente. Agora vamos à razão dessa oração. O que você está me pedindo para que eu salve teu marido? Ah, Senhor, eu não aguento mais apanhar. Ah, você está pedindo para que eu salve, para que você não apanhe mais. Então tua oração perdeu sentido. Porque a Bíblia diz que a gente deve pedir para a glória de quem? De Deus. Senhor, eu quero que meu marido se converta. Não é só para que eu pare de apanhar, mas é para que o mundo saiba que tu és um Deus que cura alcoolismo e que salva alcoólatras das cadeias do álcool. E aí a glória é para o reino de Deus. E quando você pede primeiro para o reino, as outras coisas são acrescentadas. Aí você para de apanhar também. Eu quero um carro, Deus, porque eu tenho chegado atrasado, eu tenho tido dificuldade com a minha família, eu tenho assim, estou com esse carro desde que ele era zero, em 1974, estamos em 2006. E eu quero o melhor para poder ir para a igreja, para poder trabalhar, para que teu nome seja glorificado, Deus. Então você entendeu certo. Não basta orar, nossa oração tem que ter uma razão. E ele aqui está pedindo entendimento. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, para que eu guarde a tua lei. Então eu observarei de todo o meu coração. Então entendimento se dá para transformá-lo em atitude. Senhor, eu quero sabedoria, eu quero entendimento. Para que você quer entendimento? Para que você quer entender? Para pegar esse entendimento que tu ministraste ao meu coração e transformá-lo em atitude. Porque se Deus libera entendimento para um servo, e esse servo não transforma seu entendimento em atitude, esse entendimento não passa de mera informação. E que adianta ser um bem informado e um desinformado, se ambos são infrutíferos? Que adianta estar cheio de informação se você não transforma essa informação em atitude? Você se formou no quê? Me formei em medicina. E o que adianta se formar em medicina se você não medica? Se você não clinica? Se formou em quê? Engenheiro civil. O que adianta ser engenheiro civil, ter toda a bagagem de engenheiro, se você não vai trabalhar na engenharia civil, se você não vai ajudar alguém a fazer casa? Para que Deus daria entendimento para que essa tua vida fosse uma vida mais evoluída, se você não tem coragem de evoluir? Se você é um conformado com esse estado miserável de ser? Por que Deus não dá entendimento para muita gente? Ou seja, fica na ignorância a vida inteira. Porque se sabedoria, se a verdade liberta, a ignorância escraviza. E tem muitos crentes que não evoluem na vida, nem como ser humano, nem como ser espiritual, nem como pai, nem como mãe. Ele vai emburrecendo, ele vai involuindo, porque não tem entendimento. E por que não tem entendimento? Porque a fonte que é Deus esgotou? Não. É porque Deus sabe que se liberar entendimento para que teu leque de visão do mundo amplie, para que você saiba lidar com os problemas, criar soluções para os problemas. Se Deus te der entendimento para você saber criar teus filhos, lidar com o marido, com a esposa, trafegar na adversidade da vida, seja no campo financeiro, no campo emocional, seja de que ordem for. Se Deus liberar entendimento, Ele sabe que você não vai ter coragem para mudar, para colocar em atitude, para frutificar. Aí Deus diz assim: não, continue ignorante. E a ignorância, irmão, tem sido uma grande arma do diabo, para interromper a vida abundante que Deus tem prometido para os seus filhos. Porque eu não sei se você sabe, mas quando Jesus veio, Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. Que tipo de vida? Com abundância. Vida com abundância. Agora, existem muitos crentes nos quais a gente não acha essa vida abundância mesmo. Tudo que faz dá errado, irmão. Chega a dar dó. A gente às vezes vê esse tipo de crente, foge dele, porque se ele tocar na gente, a gente vira pedra. Eu costumo chamar de unção de medusa. Olhar para ele vira pedra. Nada dá certo. Começa 1000 projetos, 1010 vão à falência. Começa 200 relacionamentos, 205 acabam. Nada do que ele projeta se estabelece. E o sujeito não para refletir. O que está acontecendo comigo, meu Deus do céu? Tem alguma coisa errada comigo que não está certa. Aí Deus está dizendo assim: falta discernimento, falta sabedoria, falta entendimento. Você precisa desenvolver essa massa encefálica que eu dei a você, eu não dei a ninguém mais nesse planeta. Você é o único ser vivo que tem capacidade de evoluir em saber, mas você não busca isso.
E o salmista está dizendo: dá-me entendimento, Senhor, para que eu guarde a tua lei, para que eu observe de todo o meu coração. E quando eu vejo o salmista pedindo dá-me entendimento, eu me lembro de Tiago de novo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, diz o texto lá, peça a Deus, que a quantos dá? A todos dá e não cobra nada, não lança em conta. Ora, se dá a todos, por que você não tem? Porque Deus sabe que se te der, quem sabe você vai se descobrir, inclusive. E se você se descobre como tal, você vai entender também que você precisa mudar algumas coisas na tua vida radicalmente. E aí, porque tu não tem coragem de mudar radicalmente, Deus diz assim: para que você quer sabedoria? Porque eu acho, irmão, que qualquer um de nós aqui presente, seja o mais santo dos que se dizem santo que está aí sentado, ou dos mais carnais dos carnais que estão aí sentados, se nós nos olharmos no espelho, debaixo da luz manifesta de Deus, nós vamos achar um monte de coisa em nós que precisa ser mudada, sim ou não? Não precisa. Quantos têm consciência que existe alguma coisa na vida que precisa ser mudada? Levante a mão assim e diga: eu tenho consciência, pastor. Pois bem, a pergunta é: por que não muda? Por que não muda? Muitas vezes falta coragem. Deus nos dá discernimento antes de para julgar os outros, para nos reavaliarmos. E aí, fazendo essa reavaliação, quem sabe nos acharmos aprovados, pedimos a Deus: Deus, me dá graça, porque eu preciso mudar algumas coisas na minha vida radicalmente, urgentemente. Então, minha oração, irmão, que Deus te abençoe com entendimento nessa noite, no nome de Jesus. Mas entendimento para quem sabe te ajudar a mudar e se transformar naquele que você é no coração de Deus. Porque se você pede entendimento, se não for para transformar em atitude, tal entendimento só te faz um homem bem informado. E um homem bem informado e um homem ignorante não muda nada se não for transformado essa informação em atitude. Que Deus te dê essa capacidade de mudar, se preciso for, no nome de Jesus. Amém, amado? Recebe essa palavrinha com o teu coração. Então aplauda ele bem forte mais uma vez.